Olá! Já vou começar o vídeo com uma pergunta. Vocês sabem qual é o ODS de número 14? Não, peraí. Antes de tudo, vocês sabem o que é o ODS? Para os que já sabem, esperem que até o final do vídeo teremos novidades. Mas para aqueles que não, separamos algumas informações interessantes para vocês também. Sem mais delongas, vamos lá! Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram elaborados em algumas reuniões que reuniu os líderes mundiais participantes da ONU no ano de 2015. Essas ODS, que fazem parte da Agenda de 2030, buscam orientar os esforços das nações em busca de um desenvolvimento sustentável. A de número 14, aquela que eu perguntei para vocês no começo do vídeo, é sobre a vida na água e tem como premissa a conservação e o uso de forma sustentável dos oceanos, mares e dos recursos marinhos. Pensando nisso, o nosso projeto tem como objetivo estudar espécies marinhas para aumentar o conhecimento científico, desenvolver capacidades de pesquisa e transferir tecnologia marinha, com o intuito de melhorar a saúde dos oceanos e aumentar a contribuição da biodiversidade marinha para o desenvolvimento de países em desenvolvimento. Para produzir esse conhecimento acerca das espécies estudadas, nós vamos contar com a ajuda de três tipos de sensores: pH, temperatura e volume. Mas o Ícaro vai explicar melhor como eles funcionam no nosso circuito. Primeiramente, nós temos o sensor de temperatura. A faixa de medição dele é de 0 a 32 graus Celsius, que corresponde a uma tensão de 3 a 5 volts, e como todos os sensores descritos a seguir, ele é à prova d'água. Por ser um circuito de 4 bits, a faixa de representação irá de 0 a 15, correspondente à quantidade de graus especificadas na tabela acima. De maneira análoga, temos o sensor de pH, que possui uma faixa de medição de 0 a 14 e que também será convertido de 0 a 16. Por último, nós temos o pressostato, que calculará a pressão e, respectivamente, a profundidade, que, quando multiplicado pelas dimensões, será obtido o volume. O nosso circuito irá funcionar como um mecanismo de controle para a operação de um aquário de teste que simula condições ambientais em peixes. Para tal, usaremos os três sensores citados anteriormente. Primeiramente, iremos definir um valor máximo de 8 e um valor mínimo de 4 para a operação de um determinado sensor. Após definidos os limites, o valor atual do sensor entra em operação. Quando temos um valor acima do limite, tal como 9, temos uma situação de risco, pois o nosso aquário está atuando acima do limite definido. Deste modo, LEDs vermelhos se acenderão. Por outro lado, quando estamos em cima de um dos limites, luzes azuis serão acesas, sinalizando uma situação de atenção. Por último, quando estamos dentro da faixa de operação, LEDs verdes se acenderão, sinalizando o correto funcionamento do experimento. No limite inferior, o circuito irá funcionar do mesmo modo. Dentro de uma situação de alerta, o sistema irá mostrar o quão fora da situação de operação estamos. Por exemplo, caso um sensor esteja acusando um valor de 11 unidades, sabemos que ele está 3 unidades acima do limite superior. Por outro lado, se estivermos abaixo do limite inferior, será mostrado um valor negativo. O circuito a seguir ilustra a mesma ideia mostrada anteriormente. Na parte inferior estão os três sensores e seus respectivos limites. Todas as entradas estão em binário, onde cada porta possui o seu valor. As informações são mostradas na parte superior, onde são localizados os LEDs de aviso e displays de 7 segmentos. Nos displays centrais estão mostradas as diferenças de valores quando estamos fora dos limites. Já o display mais à esquerda se faz necessário para situar o operador sobre qual operação está sendo mostrada, visto que todos os sensores são mostrados nas mesmas saídas. O volume é mostrado como U, a temperatura, T, e o pH, P. Esta é a unidade comparadora. Nela, os valores serão comparados nas ULAs e, dependendo do caso, um comando será enviado para os LED de sinal. Caso esteja fora dos limites, outras ULAs entrarão em ação, para calcular a diferença entre o valor atual e os limites. Possuímos três dessas unidades no circuito principal, uma para cada sensor, e sua saída será controlada por um multiplexador que será visto a seguir. Para a criação deste multiplexador foram conectados outros 8 multiplexadores de 3 entradas em série.
Este arranjo se faz necessário para se adequar ao circuito. Nas entradas deste multiplexador, entra em ação um contador de 0 a 3, comandado por um clock. Deste modo, os valores da saída são trocados. Por fim, para fazer a conversão para o display, são utilizados decodificadores. A seguir, estão os mapas de Carnot e as tabelas verdades utilizadas. Segundo a literatura, existem animais que vivem tão bem em ambientes alcalinos quanto em ambientes ácidos. Contudo, as espécies não reagem bem a uma variação expressiva de pH. Em um estudo feito com peixe cascudo, nativo da região sul do Brasil, em um ambiente com pH em torno de 6,07, o tempo de combinação entre o monóxido de carbono e a deoximoglobina ocorre em um tempo maior em relação ao ambiente com pH igual a 8,28. Esse tempo maior de ligação é vantajoso porque permite que ocorra um transporte eficiente do monóxido de carbono para os pulmões, eliminando substâncias que podem ser indesejáveis para o organismo do ser vivo. Então, no nosso circuito, para simular essa situação, colocamos os limites inferior e superior como 6 e 8, respectivamente. Caso o sensor de pH detectasse um valor de 9, o LED vermelho acenderia. Já caso colocássemos um pH de 7, o LED verde acenderia. Mas e o LED azul? Bom, ele acenderia caso a medida detectada fosse igual ao limite inferior ou igual ao limite superior. Vale lembrar que essas variações de pH não influenciam só individualmente, ou seja, só aquele ser vivo em si, mas também toda espécie. Segundo esse estudo que a gente está passando, a leve alteração de meio na escala de pH já foi responsável por mudar drasticamente a rotina de reprodução da truta marrom. Então, voltando ao nosso circuito, colocaremos 5 como limite inferior e 6 como limite superior no estudo dessa espécie. Assim, os LEDs possíveis de acender serão apenas o azul ou o vermelho. Tá, mas como um projeto como esse ajudaria na implementação dessa ODS? É com você, Ícaro. Um circuito como este poderia ajudar os pesquisadores a estudar como os parâmetros citados no vídeo influenciam na vida dos seres vivos estudados. Assim, esse conhecimento poderia ser compartilhado entre comunidades e até entre países, em busca de manter a saúde de seres da vida marinha.